Olá, vocês estão no canal Exposição Bíblica. Eu sou Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília, diretor do projeto Exposição Bíblica. Exposição Bíblica nasceu em 2012. Muito bem. É uma instituição de treinamento de pregadores, seja de modo presencial ou online. Nós temos diversas frentes de treinamento de pregadores, ok? O canal aqui está com mais de 800 vídeos. Nós temos a plataforma online academiadoexpositor.com.br, outra plataforma de treinamento de pregação, que é prmichelaugusto.com.br, todas as redes sociais. Nós estamos completamente comprometidos com o treinamento de pregadores, tá certo? Vamos lá então, hoje, conforme eu prometido, eu vou falar sobre o sermão dominical como a principal interface entre a teologia e a prática. Eu vou usar as contribuições do Alistair McGrath na obra Para que serve a teologia, uma obra publicada pela editora Ultimato. Excelente obra e excelentes insights do Alistair McGrath, tá? Então, tudo que é sobre pregação, seja em manuais de pregação ou outras obras que vão citar o ministério da pregação, que é o ápice do culto público, né? Então, tudo está envolvido no ato da pregação, né? Porque Deus é um Deus pregador, né? Eu até tenho uma obra que eu vou falar sobre Deus como Deus pregador em breve, tá certo? Vamos lá. O sermão dominical como a principal interface entre a teologia e a prática. Bom, o cristão necessita de uma série de habilidades, sendo uma delas a capacidade de aplicar a sabedoria da fé centrada no evangelho ao dia a dia, né? E a pregação é um meio principal. É o principal meio, né? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. Então, é por meio da pregação que o cristão adquire as habilidades de aplicar a sabedoria da fé ao seu dia a dia e assim se tornar parecido com Cristo e, consequentemente, glorificar a Deus. Então, nesse contexto, os pregadores precisam entender que sem uma boa fundamentação da Bíblia e, consequentemente, da tradição, que a tradição não morre, né? O legado da reforma é a palavra de Deus acima de tudo, mas a tradição ela não morre, né? O segundo legado, que sem o qual a igreja não sobrevive, é a doutrina da justificação pela fé. Então, o pregador precisa estar bem ancorado, né, nos tópicos da palavra e de uma tradição que corresponda a essa palavra para transmitir, para aplicar a sabedoria no púlpito, a sabedoria divina no púlpito. Também devem estar enraizados em sua comunidade de fé constantemente, porque a pregação no contexto da adoração pública é o principal meio de transmissão de sabedoria, né? Nós precisamos também entender que isso tudo leva tempo, né? Esses dois horizontes que se encontram, né? O Alice McGrath ele cita aqui o Gadamer, né? Que fala do trabalho do pregador, que é conectar dois horizontes à fé cristã, né? De um lado e suas congregações de outro lado. E claro, eu defendo uma interpretação reformada da intenção do autor do texto, né? Hoje, na pós-modernidade, nós temos aí a defesa das novas hermenêuticas, onde os leitores e os ouvintes eles prevalecem sobre o ato da interpretação e a intenção do autor do texto ela se perde no meio do caminho, mas eu defendo a interpretação reformada. Então, nós precisamos entender isso. Bom, o sermão
é a principal interface entre esse corpo de conhecimento e a aplicação, né? Então, o fundamento, o conhecimento, a teoria, né? a, a doutrina, né? Todo o corpo de conhecimento será desenvolvido principalmente no sermão. O sermão dominical, o encontro da esperança da ressurreição, né? Vamos dizer que os sermões querigmáticos, seja em 1 de Coríntios ou no livro de Atos, esses sermões querigmáticos, eles têm uma característica essencial, a esperança da ressurreição. E essa esperança, ela tem uma boa teologia, né, que se comunica, que se aplica ao dia a dia do sermão. Então, o sermão é o meio, é o principal meio que esse conhecimento teológico vai se transformar em desafios de aplicação. Ou seja, o Deus que fala e nós que damos uma resposta. Assim foi no Éden, né? Deus falou e o homem deu uma resposta, ele tinha que dar uma resposta de obediência. A princípio era esse o propósito do Senhor. Adão peca, dá uma resposta negativa, mas Cristo responde positivamente. E pela fé em Cristo, nós temos condições, mediante a graça, de dar uma resposta ao Deus que fala, certo? E o sermão é essa interface principal, onde um corpo do conhecimento, do autoconhecimento de Deus, da autorrevelação divina a nós, gera aplicação, né? E a aplicação do sermão nada mais é do que o desafio de nós darmos ouvidos e obedecermos ao Deus que fala através das Escrituras Sagradas, né? Bom, o McGrath vai fazer a seguinte pergunta: o que é um sermão? Bom, no fundo, é um ato de tradução e aplicação teológica, né? Vamos lá, o pregador ele foi ao texto, descobriu o que o autor do texto quis transmitir ao público originário, ou seja, ao público, né, que consta na tradição bíblica, e ele vai traduzir isso, né, para o público atual. Traduzir no sentido de transformar a tinta em sangue. Então, o sermão é uma tradução, né, e aplicação teológica, né, e com base na reflexão sobre passagens bíblicas. Então, o sermão vai abrigar algumas realidades centrais da fé cristã, na mente, no coração, para que o ouvinte expanda a glória de Deus no mundo, né, com essa característica de um homem redimido, né? A glória de Deus era o objetivo da criação e na redenção da mesma forma, né? Então, sejam leigos ou ordenados, os pregadores são fontes de sabedoria. Agora, nós precisamos entender que essa sabedoria pode ser saudável, ou seja, um texto, uma sessão textual pregada, conectada à redenção em Cristo, ou pode ser uma sabedoria desvirtuada, né? Quando o pregador ele tem uma teologia não refinada conforme o evangelho redentor, né? E aí o sermão se torna uma sabedoria pragmática, né? Teologia da prosperidade, legalismo ou antinomismo, enfim, aí tem uma série de consequências. Então, mas os pregadores, eles são esses catalisadores, né? O sermão é o principal meio de transformar a doutrina em aplicações para o dia a dia. Então, os pregadores são teólogos. Bons ou ruins, eles são teólogos. Todos somos teólogos, como diz o R6 Pro, né? Agora, existem os teólogos saudáveis, centrados no evangelho, e os teólogos que fogem à regra, né? Mas, na verdade, todos são teólogos, todos vão ao texto, todos interpretam, todos aplicam de certa forma. Então, os pregadores são teólogos, são pessoas que interpretam, né, um texto, eles buscam entender a intenção do autor daquele texto e eles aplicam aquela visão às situações cotidianas dos ouvintes, né? Então, de fato, o sermão
é o principal modo de fazer teologia na prática, porque o pregador vai explicar, vai interpretar e vai aplicar, né, o texto à fé cotidiana dos ouvintes, né? Então nós precisamos entender isso, que o Alice McGrath vai citar, por exemplo, os primeiros teólogos cristãos, né, que tinham coleções de sermões, e as coleções de sermões dos primeiros teólogos cristãos tinham o objetivo de conectar fé e vida, né? Por exemplo, Agostinho de Hipona, né? Mais de 8.000 sermões que cumpriam esse propósito, né? Então, nós não podemos separar, nós não podemos criar dicotomia entre a teologia e a igreja. O Kevin Van Hooser, né, em suas obras, e naquela obra O Pastor como um Teólogo Público, ele vai propor exatamente isso, né, uma recuperação da boa teologia à vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não podemos separar a teologia da igreja, porque a prática da igreja é desdobramento da boa teologia, né? Então, nós precisamos recapturar o sentido original da teologia como algo que abrange a pregação, a espiritualidade e o cuidado pastoral. Me parece que o Alistair McGrath ele tem, nesse sentido, nessa obra, o mesmo propósito, salvo engano, mas eu vejo nessa obra o mesmo propósito do Kevin Van Hooser na O Pastor como um Teólogo Público, né? Uma recuperação da junção de teologia e igreja. São duas coisas indissociáveis, né? A igreja nasce a partir da teologia, né? Então ela não tem que estar desassociada da teologia. Agora, é claro que nós temos desafios, né, de ter uma linguagem mais acessível ao povo de Deus e etc. Mas essa junção precisa ser mantida, né? Essa junção precisa ser totalmente mantida. Bom, essa recuperação da visão mais antiga da teologia se faz necessário demais dominicalmente. O sermão é uma junção, é uma conexão entre teologia e prática. Ah, mas se o pastor que estiver pregando não for teólogo, é formado, mas ele tem algum tipo de teologia e vai juntar e vai fazer com que as pessoas apliquem algum tipo de teologia que ele expressou no púlpito. Mas eu me refiro, o Alistair McGrath, ele se refere a uma teologia centrada no Evangelho, que vai buscar sabedoria divina revelada em Cristo, significado e beleza, né? Significado está ligado muito à verdade e beleza, né? A beleza do Deus triuno que reverbera na obra da criação, na obra do seu povo e naquilo que o povo vive e transmite de fé e espiritualidade. Ok? Bom, eu espero ter ajudado você com esse tema, né? O sermão dominical como principal interface entre a teologia e a prática. Se inscreva no canal, deixe um like, ative o sino para você receber as notificações e até a próxima. Acesse academiadoexpositor.com.br ou michelaugusto.com.br. Exposição Bíblica, um centro de treinamento de pregadores. Que Deus te abençoe. Ore por nós. Tchau, tchau.